Hey folks, Samurai aqui, hoje falando sobre idosos. E foi um pedido do Mike de Cabralha, na Bahia, e da minha querida Ada Kaline de Alegrete do Piauí. Olha só, Nordeste aqui em peso. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de idosos. Que eles me perguntaram essencialmente, fala um pouco de idosos, a Ada ainda ressaltou, fala um pouco sobre prevenção de quedas, idoso cai demais, como que a ciência tridimensional pode nos ajudar com tudo isso daí. Bom, partindo do princípio que a ciência tridimensional é uma ciência que foca em corpo, mente e espírito, e essa é a interação disso, é o cerne do nosso estudo, então o idoso é quase que um negócio perfeito para o idoso. Assim, tem até uma história que eu publiquei recentemente, tem aí nos canais, no YouTube, em algum lugar aí, da Dona Iris, contando como ela chegou quase sem andar de bengala e agora ela perde a bengala, não sabe onde está a bengala, porque ela quase que ela não precisa mais da bengala. Inclusive ela me falou que assim, ela ainda anda com a bengala na rua, mas não porque ela precisa da bengala, é uma questão de segurança. As pessoas respeitam mais quando a outra pessoa tem uma bengala, só por isso, por uma questão de educação só. Ela anda com a bengala na rua, não mais por necessidade. Olha que interessante, para alguém que estava quase sem andar, e isso trouxe com ela uma depressão violentíssima, ela ficou super deprimida. Imagina uma pessoa que está super altiva e começa a perder capacidades, assim, tão rapidamente como ela perdeu, o emocional vem junto. Então esse é o ponto. Idoso tem um lance, tem uma questão muito séria que a gente se envolver. Ele sabe que cada dia que passa as coisas vão ficando mais difíceis para ele. Em teoria ele está se aproximando da morte, não em teoria, na prática também, mas isso também todos estamos, né? Não sabemos quando vamos morrer. Mas estatisticamente falando, quando a gente já está com, sei lá, 70 anos, 80 anos, a chance de a gente morrer nos próximos 20 é muito maior do que a chance de alguém de 10 morrer nos próximos 20, embora seja viável para todos. Então isso também mexe com a cabeça de algumas pessoas, essa fragilidade agora do corpo, essa perda de algumas capacidades, essa quase que proibição de fazer coisas que gostava, começa a trazer o emocional muito ruim. É muito comum a gente encontrar idosos muito amargurados, falando, no meu tempo é que a coisa era boa, e que não sei o que, e tá sempre reclamando de tudo, sabe? Porque ele fala, esse cara tem muita mania, nossa, quando eu ficar velho, então, por quê? Porque exatamente esse lado emocional traz muito. Então, como nós somos uma ciência que pregamos analisar e acolher, e interagir, e levar isso sempre em consideração, então isso acaba funcionando muito bem. É uma coisa que a Dona Iris conta no relato dela, que ela fala, mas o mais importante foi como eu fui abraçada aqui, ela tinha a sensação de ser abraçada. Por quê? Porque todo mundo gosta de abraçar gente nova, mas idoso, às vezes ele sente que as pessoas mantêm uma certa distância. Então, esse acolhimento é muito importante para o trabalho de idoso. Outra coisa que idoso você vai ter que ter, paciência. Tem que ter muita paciência, tem que falar na linguagem deles, tem que usar exemplos que eles entendam e não ter pressa de ter uma performance muito rápida. Às vezes, para o idoso, frear a queda já é mais importante do que tentar buscar reverter essa situação, porque talvez com a perda das capacidades que o corpo, são inerentes ao corpo, não tem como a gente impedir isso de acontecer, não tem como a gente reverter esse processo. Então só se a gente já reduzir a queda já é um ganho. Então a gente tem que entender que ganho em idoso é um outro tipo de ganho. Aí nós podemos falar assim, poxa, e as capacidades, o que a gente pode fazer com elas? Sempre dá pra gente trabalhar força, idoso tem perda de força, e a força ela vai comprometer equilíbrio, ela vai comprometer movimento, ela vai comprometer um monte de coisa, mas não só força. Mobilidade, o idoso vai se enrijecendo, ele vai perdendo mobilidade, então é muito importante que a gente trabalhe mobilidade tridimensionalmente falando. Não adianta a gente trabalhar coisas num plano só, a gente se mexe tridimensionalmente, já cansamos de abordar esse tipo de assunto. Agora, o mais importante talvez para o idoso, tudo isso é importante, força, mobilidade e tal, mas é o controle. O controle é uma coisa extremamente importante e a gente não dá muita atenção para isso. A gente faz um trabalho ali na Samurai muito voltado para a coordenação, para o controle, e no caso de idoso até com treinamento vestibular. O que é o treinamento vestibular? É aquele treinamento daquele complexo, daquele sistema vestibular, que é o que provém o nosso equilíbrio. Então, mexer muito a cabeça assim, para o idoso é uma coisa muito complicada, mas de alguma forma a vida é assim. Então a gente tem que tentar trabalhar isso com eles o tempo inteiro. Então, posicionando cada vez a cabeça num lugar diferente, os olhos num lugar diferente no espaço, é uma forma de trabalhar o sistema vestibular. E se tratando diretamente da prevenção de quedas, a gente entendeu o que é uma prevenção de queda, e assim, é importante levar em consideração que o idoso cai muito, e pior de tudo, quando ele cai, ele se quebra muito. Então, quando a gente tem uma mobilidade legal,
quando a gente cai, a gente tende a se quebrar menos. Por quê? Se eu tô, imagina aqui o meu cotovelo, ó. Se eu tô no limite da articulação, qualquer batida aqui vai fazer com que ele vai quebrar. Se eu tô aqui, ó, se a queda me faz chegar até aqui, ele não quebra. Então eu tenho uma margem enorme até quebrar. Isso vai acontecer quando o corpo é muito duro. Então você imagina que você tem pouca mobilidade de ombro. Quando você cai, que você vai pôr a mão no chão, esse ombro vai precisar fazer isso. Aqui é o limite da sua mobilidade, qualquer coisinha que passar aqui vai te lesionar. Desculpa. Então se eu consigo uma mobilidade maior nesse momento da queda, já ajuda a que eu me quebre menos. Ou seja, se quebrar menos pro idoso já é um puta ganho. Mas o que a gente pode impedir queda? Para a gente poder impedir, não, mas atenuar essa chance de cair, a gente tem que entender o que faz ao cair. A falta de força faz cair, mas a falta de controle faz mais ainda cair. O que faz uma pessoa cair? A gente tem a base, né? Ou seja, quando a gente coloca os nossos pés, assim, vou ter 2 pés, essa área aqui, ó, imagina que aqui sejam 2 pés, esse quadrado que forma aqui é a nossa base de apoio. Se eu abrir os pés, a nossa base de apoio aumenta. Se eu crio uma diagonal, assim, a nossa base de apoio agora ela está nesse sentido. Se eu junto os pés, a base de apoio diminui. Se eu coloco um pé só no chão, ela diminui significativamente. O que faz a gente cair? Toda vez que eu colocar o meu centro de gravidade fora da minha base de apoio, eu vou cair. Então, a nossa busca é o tempo inteiro neutralizar essa ação. Então, todo tempo eu quero colocar o meu centro de gravidade mais perto do centro desta minha área. Tem uma área aqui que é a minha base de apoio, quanto mais perto do centro, ele está mais longe dos limites, ele tem mais margem para não cair. E quando a gente começa a se mexer, e a gente entende como se mexe, a gente muito provavelmente vai compensar isso o tempo inteiro. Por exemplo, se eu inclino meu tronco para o lado, se eu só inclinar meu tronco para o lado, tipo árvore caindo, tipo madeira, ó, vai chegar uma hora que ele vai sair da minha base de apoio. Agora se eu começar, eu vou cair. O que normalmente a gente faz quando a gente percebe que a gente está caindo? Ó, eu não tô nem de cueca para vocês poderem ver. Eu começo a cair, ó, às vezes que eu percebo que eu tô caindo, o que eu posso fazer? Eu posso levantar minha perna, ó. Quando eu levanto a minha perna, eu jogo massa para lá. Eu tava jogando massa para cá, eu jogo massa para lá. De alguma forma eu trago o meu centro de gravidade mais para o centro. E isso faz com que eu consiga ficar mais estável. Mas nem sempre a gente pode sair jogando pernas pro lado. Poder jogar braço também, ó. Se eu coloco o braço, eu me seguro melhor. Mas isso não é o ajuste normal que a gente vai ter com esse movimento. O que eu tenho que entender é isso aqui, ó. Toda vez que eu jogar a minha cabeça para cá por alguma razão, de alguma forma eu tenho que comandar esse movimento pelo quadril. Então se eu vou jogar a massa para lá, eu vou ter que jogar o meu quadril para cá, ó. Se eu joguei o meu quadril para cá, tá vendo? Eu fiz o pêndulo que eu precisava fazer, eu fiz a flexão lateral, mas o meu centro de gravidade está muito dentro da base de apoio. E isso faz com que eu consiga corrigir isso o tempo inteiro, minha chance de cair é muito menor. Então, para isso, eu preciso ter 2 coisas. O controle de sempre estar organizando onde está o meu centro de gravidade e mobilidade para fazer isso. Porque imagina que eu não tenho agora a mobilidade de quadril para fazer isso. Então, eu só começo a tombar para o lado, eu não consigo jogar o meu quadril para cá e aí eu caio. Aí você fala, pô, mas isso como que eu faço para isso? Como é que isso funciona no dia a dia? Isso aqui são correções que a gente faz no dia a dia o tempo inteiro para cada movimento que a gente vai fazer. Então eu vou esticar para pegar um negócio ali, eu não estico direto caindo, eu estico me posicionando. Vou pegar alguma coisa lá na minha frente, então ó, vou pegar na frente e eu jogo a bunda para trás, ó. Exatamente para fazer sempre esse balanço e sempre trazer o centro de gravidade para dentro da base de apoio. E isso dá pra gente fazer o tempo todo. E isso é treinável, ou seja, lá na Samurai, toda vez que a gente for fazer nossos treinos de mobilidade, todos os exercícios que a gente vai fazer, essa é uma explicação que eu dou para os alunos. É muito importante eles saberem como é que funciona a lógica do movimento. O que é um centro de gravidade, como que ele neutraliza isso. E assim, é uma conversa que dá para você ter, numa boa, né? Usando exemplos que ele consiga entender. E você vai treinando isso, e aí naturalmente a pessoa, quando ela vai jogar o braço para trás, ela não joga só o braço para trás, ela joga o braço para trás e joga o tronco para frente, joga o quadril para frente, ou seja, ela neutraliza. Então cada vez que ela vai fazer um movimento, ela vai corrigindo isso o tempo inteiro. E isso por si só traz uma segurança enorme. Além de gerar muito mais mobilidade para a pessoa, gera mais controle, gera mais eficiência mecânica e reduz a chance de cair. Ou seja, isso é uma das vertentes que a gente pode falar sobre prevenção de quedas. Se é outro curso, daria uma aula. Acho que eu vou criar um curso só para terceira idade, só para idoso, mas não vai ser aqui no Instagram, porque já tem 9 minutos e 40. Então é isso aí, amanhã tem mais vídeo. Grande abraço, tchau. Obrigado, Ada, obrigado, Mike, obrigado, Nordeste.